Olá! Então esse é o capítulo 3 do CCNA 4, versão 6, Connecting Networks. Vai falar sobre conexões da filial. Vamos ver do que se trata isso aí. Primeiro, conexões de acesso remoto, vários tipos de maneira geral. Quais sejam? PPP over Ethernet, PPPoE, famosíssimo, depois das nossas conexões de DSL, na verdade. Depois a gente vai ver o que são VPNs, um pouquinho mais de detalhe, não muito profundamente. Depois GRE, é um túnel bastante interessante. E o protocolo de roteamento externo é BGP. Tá? Também de maneira bem simples a gente vai observar isso aí. Vamos lá? Bom, conexões de acesso remoto. O que vem a ser isso aí? Né? Um sistema, conexões de banda larga, começando pelo sistema de cabo. O que é o cabo? O cabo é um cabo que naturalmente estava lá para televisão, tá? Que está sendo reaproveitada essa infraestrutura para carregar sinal digital. Tá? Então é feito uma utilização de um pedaço dessa banda para carregar sinal digital. Ok? Dá para ver aqui que existe um tronco principal, né, e que essa rede é, vamos dizer assim, compartilhada, tá certo? Entre os diversos clientes. Tá? Então sai um cabo só, que é um chamado tronco, né? Tem diversos amplificadores no caminho, e daí você tem esse sinal retirado pelos seus clientes, tá certo? Mas é o teu negócio, você tem uma limitação de banda aí, tá? Para isso é tudo última milha, tá, gente? Última milha. Você tem uma limitação de banda, o número de máximo de clientes que você tem, para você poder fornecer aquela velocidade, já que é um meio compartilhado, tá? Então você tem alguns componentes dessa conexão a cabo. O primeiro deles é o CMTS e o outro é o próprio Cable Modem, tá certo? O CMTS fica no provedor e o Cable Modem na casa do cliente. É mais ou menos o que codifica e decodifica o sinal digital, certo? Outro tipo de conexão também de última milha, muito usado em residências e em pequenos escritórios, é o DSL. Tá? O DSL aproveita o meio físico já estabelecido de última milha para telefonia e passa sobre ele um sinal digital. Tá? Aproveita e fica independente. Tá? O sinal de áudio numa frequência mais baixa e o sinal digital modulado numa frequência mais alta, aceita por aquele par metálico da telefonia. Tá? Normalmente a gente usa o ADSL, que é o DSL assimétrico, que a gente tem uma velocidade de download bem maior que a velocidade de upload. E tem o SDSL, que é pouco usado, onde você tem iguais velocidades. Tá certo? Beleza? Aqui também a gente tem uns elementos. No caso aqui, a gente tem lá no provedor o que a gente chama de DSLAM. O DSLAM promove uma conexão física única por cliente, tá? Assim como acontece na telefonia, né? Então o DSLAM ele vai aproveitar a estrutura física que já existe para distribuir aí a internet por DSL, ok? Então a grande vantagem do DSL sobre o cabo é que o meio não é compartilhado, é uma conexão individual por cliente. Tá? Conexão sem fio, tá? Isso daí é um jeito de dar última milha também, que não é muito usado aqui no Brasil, que normalmente o WiMAX é uma tecnologia bem eficiente para isso aí. Você está na tua casa, você tem um modem Wi-Fi ou um modem WiMAX, você recebe o sinal do poste na rua wireless. Tá? Beleza, as comparações que a gente tem aqui para os vários tipos de banda larga. Na verdade não é banda larga, é a última milha que a provedor te entrega, né, de banda larga. Cabo, DSL, fibra ótica está sendo muito usada também. Ligar uma fibra ótica desse. É sempre uma conexão de última milha, é sempre uma conexão do post office ali, né, ou do office do teu provedor até você. Tá? Fibra ótica geralmente está sendo muito usado agora, popularizado agora nos grandes centros,
e é a melhor de todas em termos de qualidade, sem dúvida. Tá? Mas celular é o que é o mais usado. Malha de Wi-Fi, satélite. Né? Beleza, um laboratóriozinho. Bom, vamos falar agora de um protocolo que é usado muito no ADSL, que é o PPPoE. Né? Qual é a motivação do PPPoE? A motivação é a seguinte. Eu tenho que ter uma conexão com o meu provedor, tá certo? E essa conexão é interessante para mim que seja PPP, por uma série de motivos. Tá? E eu tenho uma conexão em casa, geralmente que é Ethernet. E aí, como é que eu vou fazer com que esse meu computador ligue no modem, tá? E ele fale PPP com o provedor? Tá? Como é que é feito isso? É feito através de um encapsulamento desse quadro PPP dentro de um outro quadro Ethernet. É o que a gente chama de PPP over Ethernet. Tá certo? Então, é basicamente isso. Então, com isso, pode-se usar uma autenticação SHAP, uma autenticação PAP, né, uma contabilização de quantos minutos você está usando, e etc. Todas as características que tem o PPP você pode usar assim. Isso é muito usado pelo modem, pela conexão DSL. Tá certo? Como é que é feito isso na prática? Tá? Na prática, a gente tem... Aqui ele está mostrando o próprio roteador fazendo esse encapsulamento. Tá? Mas eu posso fazer isso no PC também. Né? Normalmente é criada uma interface nova virtual. Tá? E essa interface nova, para todos os efeitos, é como se fosse uma interface Ethernet. Tá? Mas o que ela constrói na prática e põe no meio físico é um pacote PPP encapsulado dentro de um Ethernet. Tá? Beleza. Mas ao provedor chega o PPP. Enquanto aqui dentro da rede local está circulando o PPPoE, aqui para o provedor está chegando o PPP. Tá? Bastante interessante isso. Aqui está mostrando as etapas de configuração, que a gente vai ver isso na prática, tá? Na aula prática. Não veremos isso agora, verificação e etc. Tá? Existem alguns problemas que podem acontecer no PPP. Existe uma negociação que tem que acontecer dos dois lados da mesma maneira. Tá? Mas o principal problema que pode ocorrer é o tamanho do segmento TCP. Como eu estou encapsulando um quadro dentro de outro, eu vou ter uma quantidade de bytes a mais dentro daquele quadro. Tá? Então pode ser que no final da história, depois de eu encapsular o quadro, encapsular o pacote, eu tenha um segmento maior do que a MTU. Aí eu posso ter fragmentação. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, a gente pode fazer o ajuste disso aqui. Então, tem várias questões que podem acontecer, né, para dar falha no PPPoE. 3 delas é a falha no processo de negociação, de autenticação e essa coisa do TCP. Tá certo? Aqui ele coloca um debug para a gente ver isso, que a gente vai ver isso na prática. Tá? Aqui também na falha da autenticação é outro debug, tá? E o tamanho da MTU, do quadro, né, que a gente estava falando, né, que é interessante colocar nessa interface virtual que a gente cria, um tamanho de MTU que seja menor que 1500. Tá? No caso, está colocando 1492 justamente para suprir esses 8 bytes a mais que é colocado aqui pelo PPPoE. Tá? Beleza, com isso a gente termina o PPPoE. Vamos ver as VPNs. Como nós já conversamos no capítulo 1, a VPN é Virtual Private Network. É uma rede privada, tá? Que conecta um ponto ao outro por meio, geralmente, da internet. Tá? E estabelece uma conexão segura entre um usuário remoto e a sede, ou os servidores de uma filial com os servidores da sede, ou uma rede da filial diretamente com a rede da sede. Certo? Então, a VPN era muito usada por quê? Porque
é um jeito barato da gente fazer uma conexão privada entre uma origem e um destino, certo? Normalmente a VPN não tem criptografia, mas uma implementação segura da VPN é quando ela está trabalhando junto com o IPsec. Quando trabalha juntinho com o IPsec criptografa e dá confiabilidade também a essa comunicação. Tá certo? Nós não vamos ver como é que configura o IPsec junto com o VPN, vamos ver uma rede privada, um túnel privado, que é o GRE, tá? Mas, geralmente, isso é configurado de maneira bastante interessante, transparente para o administrador de rede, através daquelas caixinhas tipo ASA ou outros roteadores que fazem VPN. Tá? Benefícios da VPN, a gente já viu, né? Redução de custos é o principal. Escalabilidade, ou seja, eu posso ligar pela internet, né? Várias filiais numa sede só. Compatibilidade, se aumentar o número de filiais não tem problema nenhum, é só colocar mais um canal VPN, mais um usuário VPN, tá certo? Compatibilidade com a tecnologia de banda larga, super mega compatível, e segurança. 2 tipos de VPN, o primeiro deles é a VPN site a site, onde você tem... no caso aqui ele está mostrando essa figurinha, não é o site a site não, tá? Essa figurinha está errada, essa figurinha aqui é de acesso remoto. E essa figurinha também é de acesso remoto. A figurinha de site a site não veio aqui, tá certo? Tá, a figurinha está errada, depois a gente conserta essa figurinha sem problema nenhum. Então as VPNs que ligam site a site, como o nome já diz, a gente tem um roteador num site, outro roteador no outro site, e eles dois estabelecem essa conexão VPN, e fica como se estivesse numa rede local só. Isso é bastante legal, né? E a VPN de acesso remoto é que permite que um usuário remoto, na sua casa ou em viagem, consiga acessar a sede e ele entre na rede da sede. Ele fica na mesma rede, tá? E acessa todos os recursos lá, como se estivesse trabalhando no local. Beleza? A DMVPN é uma solução de software proprietária da Cisco. Tá? Ele é bastante interessante, por quê? Porque dentro de uma conexão física, por exemplo, de hub and spoke, por meio da DMVPN, eu amplio essa conexão física para uma full mesh, certo? E de maneira bem simples de ser configurada, e de maneira automática. Tá? Então, quais são os componentes dessa DMVPN? A gente tem o NHRP, que é um componente super importante, que chama-se Next Hop Resolution Protocol. Ele é como se estivesse fazendo uma descoberta de vizinhos. Ele descobre quais são os vizinhos. Eu não preciso... Quando eu acrescento, né, ele tem uma grande escalabilidade por causa disso, o DMVPN. Né? Ele vai trabalhar essa vantagem que a VPN tem da escalabilidade, tirando a dificuldade que existe da configuração. Tá? Com esse protocolo de descoberta de vizinhos, é praticamente você colocar mais um roteador aqui configurado para DMVPN, ele automaticamente vai detectar as configurações e vai entrar na rede. Tá? Túneis usados são o GRE, que a gente vai ver que é um túnel da Cisco também, tá? E que é compatível com o IPsec, claro, para garantir a segurança. Tá? Beleza, falando em GRE, né? Deu para ver que DMVPN foi rapidinho, né? Não vai ter nem configuração disso, mas só para saber que existe. O GRE é um túnel, tá? É um túnel desenvolvido pela Cisco. Tá? Bem facílimo de configurar, tá? E o que ele faz? Na verdade, ele só vai ser VPN, logicamente, se eu associar o GRE ao IPsec ou ao tipo de criptografia. Porque ele não é criptografado. Tá? Ele circula de forma não privada na rede. Mas ele é bastante interessante para resolver alguns problemas. Eu posso encapsular um protocolo camada 3 dentro de um outro protocolo camada 3. Tá certo? Então aqui ele está mostrando um encapsulamento, um túnel GRE, que carrega um pacote IPv4 dentro de um GRE IPv4.
Mas eu podia muito bem ter, por exemplo, um GRE IPv4 e dentro dele carregar IPv6. Olha só que bacana, né? Se eu tiver uma infraestrutura que só suporte IPv4, dentro dos túneis GRE, eu posso carregar IPv6. Então eu posso fazer estabelecimento ponta a ponta do IPv6, usando toda uma infraestrutura de LAN e de WAN IPv4. Posso também carregar aqui dentro outras coisas. Eu posso colocar aqui dentro IPX, e posso colocar diversos protocolos diferentes aqui dentro, usando toda a infraestrutura, repito, que a gente já tem pronta por IPv4. Tá certo? Então, é uma bela solução e simplíssimo de configurar. Então, está aqui. O que é um túnel, na verdade, GRE? É acrescentar um cabeçalho, tá? GRE, tá certo? Então, para todos os efeitos, o roteador vai estar roteando esse roxinho aqui. Isso que está aqui dentro, em vez de ser só os dados, é uns dados compostos aqui, tá certo? É um pacote inteiro. Mas o roteador não sabe que isso é um pacote. Para ele, tudo isso aqui é dado. Tá? Ok, aqui ele informa qual é o RFC. Né? Aqui, ó, ele informa também o número 47, que significa que é um GRE, ou seja, o roteador sabe que é um pacote GRE, tá certo? Porque ele sabe que o número no cabeçalho do IP vai ser do tipo, vai ser 47. Tá? Stateless, ou seja, não há controle de conectividade, não tem que estabelecer sessão, nada disso para acontecer, tá certo? E não tem um mecanismo de segurança robusto, normalmente eu associo ele com o IPsec para poder ter isso, tá certo? E o cabeçalho GRE, junto com o cabeçalho IP de tunelamento, cria pelo menos 24 bytes a mais, que eu vou ter que depois também fazer aquela coisa do MTU. Tá? Beleza, aqui tem como configurar, isso tudo a gente vai ver na aula prática. Ok? Verificação também, na aula online, na aula ao vivo prática, tá certo? Soluções de problema idem, né? Um packet tracerzinho sobre GRE. Passamos agora para o eBGP. O que é o eBGP? A gente trabalhou até agora, né, no CCNA 1, 2 e 3 principalmente, CCNA 3 principalmente, né, os protocolos Internal Gateway Protocols, protocolos de roteamento internos, tá certo? Ou seja, que roda dentro da tua empresa, por exemplo. Né? Agora, o protocolo que os roteadores dos provedores usam, tá, é um protocolo de roteamento dinâmico externo, tá? E que a gente chama de EGP. E normalmente o EGP que é usado é o BGP. Normalmente não. Na internet é usado o BGP. Ok? De maneira bem simples, tem esse diagrama aqui que mostra cada empresa sendo um AS, Autonomous System. Muito importante não confundir esta AS com essas mesmas letrinhas usadas no EIGRP. Não tem nada a ver, tá? A AS do EIGRP é uma coisa local. Essa AS aqui, que está aqui, 65.001, 2, 3 e 4, 5, são registradas no IANA, tá? E cada empresa tem que pagar para receber esse AS, tá certo? É um número que representa ela na internet. Tá? A empresa, detalhe, olha só, importante, uma empresa não precisa ser uma AS para poder acessar a internet, tá certo? E para poder ser acessada pela internet. Entretanto, tá? Todos os provedores de serviço, por exemplo, são obrigados a serem uma AS. Tá? Que elas vão ser, toda AS é como se fosse um nó, um cluster de nós que participa ativamente da internet. Tá? E o protocolo de comunicação entre essas AS, dinâmico, né, de roteamento, é o chamado BGP, que vai dizer qual é o melhor caminho para os pacotes passarem de um ponto de partida até um ponto de destino. Ok? Tá?
Beleza. A gente tem dois tipos de BGP, o eBGP e o iBGP. No CCNA aqui a gente vai ver só o eBGP, que é o externo, tá? Mas esse protocolo também pode rodar aqui dentro das empresas. Tá? E tem uma motivação para isso. A principal motivação para isso é se a empresa tiver mais de uma conexão com a internet. Tá certo? Então precisa propagar o que esse cara aqui de borda aprendeu com o que o outro cara de borda aqui, no caso esse aqui, tá vendo? Tem esse e tem esse, tá vendo? O que esse cara de borda aprendeu, esse cara de borda também vai ter que aprender. Então essa comunicação interna é muito mais eficiente do que se ele fosse aprender de novo. Esse cara aprendeu daqui, né? Se ele fosse aprender de novo de fora. Não, ele já aprende, ele já sabe isso aqui. Por dentro é melhor, é mais rápido, tá? Então, o iBGP serve para isso, mas está fora do escopo desse curso. A gente vai aprender a configurar esse cara que está aqui na borda, né? Com o protocolo eBGP. Ok? Beleza. Quando é que se usa o BGP? Normalmente quando você tem mais de uma conexão diferente com a internet. Tá? Então, quando você tem multi-homed configurations, é que você vai usar o BGP. O cara que tem só um roteador de borda, a conexão com a internet, ele não vai usar protocolo dinâmico, ele não vai participar disso. Tá? O BGP permite o quê? Ele permite que um roteador da tua empresa aprenda, se ele quiser, se o provedor permitir, né, todas as rotas para todos os lugares da internet. Tá certo? Essa é uma configuração possível. Outra configuração possível é ele aprender só as rotas que o seu provedor conhece. Tá certo? É uma configuração parcial que vai sobrecarregar bem menos o roteador da tua empresa. O fato é que a participação no BGP ela só é realmente aplicável a empresas bem grandes. Tá? Normalmente as empresas não têm os seus roteadores de borda com BGP rodando. Aí, tá vendo? Olha só, ele está mostrando uma situação de uma empresa que não precisa de mais de uma conexão com a internet. Então, a nível de CCNA, a empresa tem várias conexões com a internet, vamos pensar em usar BGP. Só tem uma conexão com a internet? 99,99% de chance de eu não precisar usar BGP. Tá? Aqui. Que eu estava explicando, né? 3 maneiras comuns de você ter as rotas no seu roteador da sua empresa. Primeiro, a situação de você ter só uma rota padrão para o seu provedor. Segundo, ter uma rota padrão, mas também saber as rotas específicas, mas apenas dos clientes do seu provedor. Tá? Ou ter todas as rotas da internet, que são 550 mil redes. Ou seja, tem que ter um roteador potente para isso aí, tá certo? Ok. Aqui mostra na prática como é que implementa isso. A gente vai ver isso também na aula online prática. Tá? Um exemplo de configuração que a gente vai fazer na prática também. Tá? E o Packet Tracer daqui. E a gente termina assim o capítulo de número 3. Tá? Obrigado, até o próximo capítulo.